Salve, salve, meu povo! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente nunca sabe que horário que você está acompanhando esse episódio, nem se é por áudio, nem se é por vídeo. Mas tá aí, firme e forte. Pod Action Brasil tá no ar. Eu sou o Diego Ávila e aqui comigo na apresentação um cara que, para correr o que ele corre, tem que ter muita saúde. Vini, tudo bem? Dali, e aí, Diegão, maravilha? Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Vamos lá para mais um episódio e hoje é o primeiro de uma série, então nós faremos um pouquinho diferente. Sempre tratamos um tema, um assunto por episódio. Dessa vez nós vamos tratar um assunto por 4 episódios, abrindo hoje para falar sobre saúde. Mas antes, aqueles recadinhos, né? Se você nos acompanha aí já e não deixou o seu like ainda, pô, não custa nada, bota aí um likezinho. Ou se está lá no YouTube, ou se não assina ainda o canal, enfim, aquelas coisas de nos acompanhar nas redes. Estamos como @PodActionBrasil, Spotify, YouTube e Instagram. É isso, Diegão? Faltou mais É alguma isso coisa? mesmo. Não, é isso mesmo, Vini. Recadinho dado perfeitamente. Então é o seguinte, ó, nós trouxemos alguns convidados durante esses 4 episódios aí, são 2 convidados por episódio, para trocar uma ideia com a gente, falar sobre saúde de um jeito que a gente vem tratando de forma bem diferenciada aqui. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre sedentarismo. Aliás, no Brasil, o índice de sedentarismo é considerado, o Brasil é considerado um dos países com mais sedentários na América Latina, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, pelo menos 47% dos brasileiros são considerados fisicamente inativos, ou seja, não praticam atividades físicas suficientes para manter a saúde. Esse índice coloca o Brasil atrás de países como Argentina, Uruguai e Chile, em termos de atividade física e, claro, qualidade de vida, né, Vini? Boazinha. Aí para falar sobre sedentarismo, trouxemos aí uma profissional de educação física, pós-graduada em emagrecimento e hipertrofia, especialista em biomecânica do treinamento esportivo, Érica Cristina. Seja bem-vinda. E também conosco aqui a psicóloga, já da casa, já teve aqui conosco outras vezes, a psicóloga de clínica esportiva, Vânia. E aí, tudo bom, Vânia? Tudo ótimo. E vocês? Mais uma vez, um prazer estar com vocês nesse bate-papo, que é sempre uma delícia. Show de bola. Érica, bem-vinda aí também. Obrigada, boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite, Diego, pelo primeiro podcast que eu posso participar falando aí de um tema super importante, né, hoje para vocês na área da Já, saúde. já vou então te perguntar, explica para nós, esclarece um pouco mais para quem nos acompanha, o que que é sedentarismo, se existem parâmetros para definir se uma pessoa que pratica o exercício físico ou se ela é sedentária. Então, o sedentarismo, na verdade, ele é um estilo de vida, né? Ele tem por característica, ele é caracterizado pela falta de atividade física, ou até mesmo pela prática insuficiente de exercícios físicos, né? Para manter a saúde. Uma pessoa sedentária, ela passa a maior parte do tempo em repouso. Essa que a gente tem como caracterizar o sedentarismo. Ele não tem um parâmetro único, vamos dizer assim, universalmente aceito para definir alguém como sedentário. Mas, geralmente, a gente considera uma pessoa sedentária aquela que não consegue realizar uma atividade física menos que 150 minutos, mais ou menos, né, ao longo da semana. Aquela caminhada, aquela atividade física moderada que a gente faz. Então, é 25 minutos ao longo desses 7 dias aí. Abaixo disso, já tem a característica de você denominá-la como sedentária. Ô, Vânia, imite uma Oi. coisa. O sedentarismo, ele pode ser recorrência de algo ou ele pode causar doenças, né? As Até duas porque falando a gente coisas. sabe, né? Exatamente. Mas sim, uma depressão, por exemplo, pode causar o sedentarismo? Olha, a depressão, porque a depressão é uma doença que ela rouba nossa energia. E do que a gente precisa para fazer atividade física? Energia, né? E se eu estou deprimida, eu não consigo fazer exercício, né? A gente sabe que tem alguns tipos de sedentarismo, né?
E a gente só precisa avaliar. E quando o paciente vem com um quadro depressivo, uma das coisas que eu indico a eles, que eu sugiro, é fazer exercício físico, porque o exercício físico acaba ajudando no trabalho com a depressão. Da mesma forma, a ansiedade. A ansiedade também é uma energia, é uma emoção que a gente tem que nos paralisa. Então, tanto a depressão quanto a ansiedade criam uma paralisação na gente, o que faz com que a gente não tenha vontade de fazer nenhum movimento. Eu acredito, né, que eu falo que o sedentarismo pode vir da depressão ou do quadro de ansiedade, mas o sedentarismo também pode levar à ansiedade e à depressão. Eu acredito que os Não, dois lados são reais. e até interessante isso porque o pessoal normalmente fala assim, né? Ah, eu não tenho energia, eu tô cansado, não consigo fazer exercício físico porque eu tô sempre cansado. Não... E aí é justamente por não fazer exercício físico que a pessoa tá sempre cansada, né? Então, no fato, óbvio, Exato. no começo ela vai começar a fazer o exercício físico com muito esforço, vai fazer pouco tempo, vai fazer, que nem a Erika falou, uma caminhada e já vai se sentir cansado, porque já não vai ter energia, mas essa adaptação precisa, né, Erika, fazer esse processo de dar o primeiro passo, né? Exatamente, dar o primeiro passo, ter aquela atitude que, por mais dificultosa que seja no momento, ela precisa entender quais são ou quais vão ser os benefícios, né, a médio e longo prazo que ela vai buscar quando ela começar a praticar atividade física. Ter essa clareza também no começo, no início, e o suporte de amigos, de ajuda de amigos, familiares, eu acho muito importante, né, para dar esse primeiro passo que para muitos pode ser bobeira, né? Ah, é preguiça, a pessoa fica procrastinando, às vezes falta realmente uma ajuda externa, ajuda de amigos, de familiares, e a pessoa começar em cima disso. Ô, Érica, às vezes tem algumas questões de uma pessoa que está começando a fazer uma prática de esportiva, enfim, às vezes acaba se comparando com quem já exerce a prática já há mais tempo, né? E às vezes acaba se desmotivando, né? Então, nunca se comparar, né? Fala um pouco para nós sobre isso. Eu vejo que eu estava lendo esses tempos algo sobre exatamente o que você pontuou agora da comparação, que a gente adoece por comparações, né? Então, tudo que tendemos a fazer, a gente compara a algo ou alguém, né? Tudo que a gente faz, alguém é melhor, alguém é muito bem de vida, financeiramente, com bens, com fisicamente, né, no corpo. Isso tende essas comparações nos deixar muito para baixo ou desmotivado naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, essas comparações, às vezes, dá uma freada, né? Justamente naquilo que a gente está falando agora no sedentarismo. Se eu quero praticar algo, eu vou comparar que eu estou muito acima do peso para começar algo, ou eu começo a comparar, ou até mesmo, como que eu posso dizer, dar empecilhos, obstáculos para não fazer aquilo. É o trabalho, é a minha família, são os meus filhos. Então, sempre ao comparar a algo ou justificar algo para não fazer, exercer aquela proposta, aquela atividade. Essa da comparação, assim, eu vejo, principalmente na minha área, eu vejo bastante. Você deve ver também, né, Diego? Aqui onde eu dou aula, essas comparações, como elas são maléficas para a gente buscar aquilo que nós queremos, não aquilo que eu vejo no outro e eu quero para mim. É muito difícil a gente buscar essa clareza também na atividade física. Vânia, como é que faz para virar essa chavinha? Porque no fim das contas a gente se acostuma, né, com o sedentarismo, ou até não se acha, ou não percebe, o tempo vai passando, a gente está envolvido, porque justamente por estar envolvido com várias atividades, acha que já é o possível. Pô, mas
eu limpo a casa o dia inteiro, eu tô sempre correndo para lá e para cá, eu tô indo para trabalho, então a gente acha que é ativo, mas quando vê que precisa colocar uma carga ou precisa fazer algo a mais, já percebe que o cansaço logo vem. Como é que faz para virar essa chavinha também, assim, de dar esse passo? Bom, uma coisa que eu falo é o que nos ajuda em todos os sentidos de vida, principalmente contra o sedentarismo? Autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque eu tenho que entender que eu sou individual, eu não posso ficar me comparando com a minha colega da academia ou com a minha colega do meu grupo de corrida. Por quê? Porque eu sou uma pessoa e as outras pessoas, cada um é um, tá? Então começa daí. Por que eu falo autoconhecimento? Porque o autoconhecimento leva à autoconsciência daquilo que a gente é ou do momento em que nós estamos, leva à autoaceitação. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que a Érica falou. Estou acima do peso. Então, se eu tenho que aceitar que eu estou acima do peso, vou procurar um profissional de educação física, um médico, ou eu falo que a equipe é sempre melhor, é o profissional de educação física, é o médico, é o psicólogo, e vou me tratar por inteiro para que eu consiga baixar o meu peso, para buscar a minha saúde, porque baixar o peso, gente, não é só beleza, não é só ter um corpinho lindo para exibir no espelho, não, é saúde. E o sedentarismo é algo que vai na contramão da saúde, porque deixa a gente paralisado em todos os sentidos. Então, voltando, então é autoconhecimento, autoconsciência, autoaceitação e autoestima. Autoestima não é também olhar no espelho e falar, uau, que gata. Não é isso, não. Autoestima é tudo. É como eu sou como profissional, como eu sou como atleta, se eu for uma atleta, mesmo que seja amadora, como eu sou como pessoa, como emocional, como físico. Eu trato a autoestima como uma pizza. São vários pedacinhos. E todos eles precisam ser trabalhados. Então, quando a pessoa passa a ter autoestima, e a Érica deve ver bastante isso na área dela, quando o aluno começa a melhorar, a se sentir mais forte, a se sentir mais poderoso fazendo os exercícios, gente, a pessoa melhora por inteiro. E é isso que nós precisamos. Agora, voltando à questão das comparações. Gente, eu falo que meu sonho é morar dentro do Instagram, porque lá tudo é perfeito, né? Todo mundo é lindo, todo mundo viaja para lugares incríveis, todo mundo tem uma vida boa. Gente, eu quero morar lá dentro, não sei como ainda, mas um dia eu vou morar lá dentro, né? Brincadeiras à parte, gente, não existe. A realidade é, eu tenho dificuldade no meu treino, o Diego tem dificuldade no treino dele, muitas vezes a Érica vai pegar um aluno que dá um pouquinho mais de trabalho para ela, mas ela vai conseguir levar esse aluno a um patamar melhor, que vai trazer satisfação. Gente, nós nascemos para ser felizes, né? E o que traz felicidade para a gente? Estar de acordo com aquilo que a gente é. Se eu sou gordinha, se eu sou baixinha, se eu sou alta, cara, eu tenho que buscar aquilo que me faz bem. E nós sabemos que uma das coisas que mais nos trazem saúde mental e física é o exercício físico. Eu sou muito fã do exercício. E o sedentarismo, como eu falei já, vai na contramão. Ele é o oposto. Ele me tira da saúde. E aí aquela história, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né, gente? É isso. Ô, Vânia, só queria voltar 3 casinhas para te perguntar um negócio sobre a questão da depressão, Pode voltar. aproveitando o Setembro Amarelo. Quando a gente fala de que a depressão ela suga a energia da pessoa, efetivamente suga mesmo, né? A pessoa não é que ela vai além da não ter vontade, né? Ela tem um cansaço maior, ela sente ela não consegue. Tem gente que fala assim, minha amiga diz que está deprimida, tem preguiça. Eu falo, não. Se ela está deprimida, ela não consegue. Não é que ela não quer. Muitas vezes, eu já atendi várias pessoas com depressão mais profunda, e as pessoas falam, Vânia, eu não consigo. Eu quero ir na academia, mas chega na hora, eu não tenho força. Eu tinha uma paciente, há muitos anos atrás, que ela falava da depressão de uma forma muito interessante. Ela falava assim, eu estou de braços caídos, e ela baixava assim o braço, né?
E eu fiquei com essa cena na cabeça, né? Tenho até hoje essa cena, porque braços caídos, se a gente for pensar, eu não consigo nem levantar meus braços, eu não tenho força. Então, você falou do Setembro Amarelo, é um mês importantíssimo, né? Porque a gente fala da prevenção do suicídio. E a depressão, a ansiedade, as comparações, né? Tudo isso pode levar uma pessoa a tentar o suicídio. Infelizmente, Sim. a gente tem um quadro de suicídio no mundo inteiro, é assustador. Tanto de adolescentes como pessoas de todas as idades, inclusive as pessoas mais velhas. Infelizmente, a gente precisa ficar muito atento às pessoas com quem a gente convive, alguma mudança. Só que a gente está sempre tão ocupado com tantas coisas que a gente acaba não prestando atenção. Mas o suicídio é um pedido de socorro. Ele é terapêutico naquela hora para aquela pessoa, infelizmente. É como se fosse uma terapia para ela, porque ela não vê saída. E a única saída para ela acabar com a dor é se matando. Então, a gente fala que é terapêutico por causa disso. Então, o que pode ajudar? Né? Cada vez mais exercícios físicos. Eu adoro os meus amigos educadores físicos, né? Porque eu acho que vocês colaboram muito com a saúde, com certeza. Mas prestar atenção nas pessoas, a cada pequena mudança, chega perto, vê como é que ela está, às vezes indica um profissional, né, para ajudar, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um médico que seja um clínico, leva junto, vamos na academia comigo, vai conhecer lá a Érica para a gente, né, para fazer algum exercício. Não. Gente, a gente precisa ficar cada vez mais atento. Inclusive, o ano passado nós fizemos um episódio sobre a questão do suicídio, né? Até depois vale compartilhar, Diegão, trazer de volta o episódio para a gente botar nas redes sociais, quem não acompanhou, porque é um tema que é fundamental a gente aprofundar mais, né? É verdade. Uma coisa que eu queria perguntar, Érica, porque assim, o pessoal às vezes diz, pô, eu sou sedentário. A pessoa é sedentária ou ela está sedentária? Porque o fato do cara dizer que eu sou assim, não faço mesmo, já sou E sedentário. fala com Não, só um orgulho às pouquinho. vezes, né? Não, eu sou sedentário. Ou a pessoa está sedentária, porque justamente se coloca numa posição que ela realmente não quer fazer exercício, e aí, logicamente, vai colher os frutos disso. Exato, então a gente busca não confundir essa sensação do sedentarismo com a inatividade física, né? A inatividade física ela é a falta de atividade física, mas não necessariamente é a falta de movimento, que acontece muito hoje. As pessoas elas têm essa inatividade física, elas fazem eu já faço uma caminhada, eu não preciso ir para academia porque eu já faço uma caminhada, eu já saio passear com o meu cachorro. Mas dentro desse parâmetro geral que a gente passa sobre a quantidade do que fazer de atividade física moderada, daqueles 150 minutos da semana, ela não atinge nem a metade. E inconscientemente ou conscientemente, ela está abaixo disso. Então, ela, por ter essa percepção de se movimentar, ela ainda está se movimentando pouco. O sedentarismo não. O sedentarismo é quando aquela pessoa ela passa a maior parte do tempo em repouso, né? Ou muito tempo sentado ao longo do dia, ou deitado, vendo TV. Essa pessoa tem a característica maior do sedentarismo. A inatividade física é aquela pessoa que acha que está fazendo alguma atividade, que só por caminhar 10, 20 minutos, vez e outra ao longo da semana, já está fazendo mais que o necessário, e às vezes não é. Então é só saber tirar um pouco essa sensação, mostrar o que realmente vai ter de benefício para ela fazendo mais vezes ao longo da semana ou durante a maior parte de tempo ao longo dessa semana. O passeio com o cachorro às vezes pode durar um pouco mais, aquela troca de, em vez de subir de elevador, busca subir de escada, né?
vai no mercado, se o mercado é próximo, não custa tentar ir de a pé ao mercado, se não é algo também, uma compra muito exorbitante de coisas, né? Então, essas coisas pequenas que às vezes a pessoa faz e já acha que está fazendo muito, continue, mas busca fazer com mais frequência, né? Essas trocas, essas pequenas trocas, para ainda assim ter essa sensação, já sou sedentário mesmo e é isso. Não pode deixar ser normal, é isso, né? Tem que o reforço, é isso, então vamos fazer um pouco mais, vamos colocar algo a mais nesse seu dia a dia aí, que isso linka um pouco agora com o que a Vânia, né, pode talvez falar um pouco mais profundo sobre a questão dos hormônios. A pessoa às vezes está muito down, muito para baixo, e os hormônios interferem muito. Quando ela começa a praticar algo, vai influenciar nos hormônios e ela começa a ter aquela sensação de bem-estar, de felicidade, e linka com os resultados que ela vai dando, e automaticamente ela vai se motivando. É isso mesmo. A Érica está super certa. Eu, quando vem algum paciente novo com quadro depressivo, uma das coisas que eu pergunto é há quanto tempo que eles não fazem um exame de sangue, né? Porque muitas vezes algumas vitaminas levam também a um quadro mais depressivo, né? A ausência de algumas vitaminas. Nós sabemos que nem todo mundo come corretamente, né? Voltou. Muitas vezes falta as vitaminas no nosso corpo, né? E é isso mesmo, a Érica está certa. Muitas vezes, quando a pessoa começa a fazer um exercício, eu falo que o corpo inteiro ele entra em atividade, a mente entra em atividade, a pessoa fica mais produtiva, tanto fisicamente como cognitivamente. Meu pai falava uma coisa, meu pai era do esporte, e meu pai falava, o esporte salva vidas. E eu acredito nisso, eu acredito. Essa é a minha experiência ao longo de quase 40 anos. Né? As pessoas que fazem exercício, elas têm uma resiliência maior, elas têm mais vitalidade, elas se colocam diferentes. E isso não é um preconceito. Gente, nós precisamos levar cada vez mais as pessoas para fazer um exercício físico. Não importa o que vai fazer, é natação, é corrida, é musculação, é um crossfit. Gente, qualquer coisa que crie movimento. A Érica falou uma coisa certa, depois do exercício físico, aquele bem-estar que vem, gente, não tem preço aquilo. Né? Não tem preço. Eu me mato na academia, assim, eu quase morro. Quando termina, eu estou feliz, né? Por quê? Porque eu estou me sentindo bem comigo mesma e meu dia flui. E as pessoas, os sedentários, infelizmente, eles não têm essa sensação. E alguns falam assim: mas eu jogo futebol final de semana. Gente, continua sendo sedentário. Aliás, nem é bom eles só jogarem futebol no final de semana. Eles teriam que pôr algumas outras atividades, eu acho que a Érica vai concordar comigo, né? Durante a semana. Então, o sedentarismo é não só ficar deitado no sofá, mas a pouca atividade. Tem gente que fala assim: eu levo a minha mãe no mercado, volto com as sacolas. Gente, não adianta. Se você não faz nenhum exercício frequente, né, com uma frequência toda semana, você continua sendo sedentário. Deixa eu aproveitar esse gancho e te perguntar, então, perguntar para as duas. Porque de repente tem muita gente que escuta, é ativo, tá ali, tem a sua prática já de exercício, mas conhece, né? Tem na família, tem parentes, tem amigos que não fazem nada. Como é que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Porque a gente sabe o quanto isso ajuda. Tu acabou de comentar agora, e eu acho super importante esse passo, esse processo, porque também nós iniciamos por conta de inspiração, por ter amigos, por ter pessoas que nos convidam, que nos chamam. Como é que a gente pode fazer para estimular, para tentar fazer com que com o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos saiam do sedentarismo? Olha, eu digo o seguinte, pode começar pelo convite. Quer conhecer a minha academia? Quer conhecer meu grupo de corrida? Conhecer.
né? Porque senão a gente também fica muito chato, né, Vini? Ai, você tem que fazer exercício, sai do sofá, porque não adianta também a gente ser chato, né? Tem que ser uma coisa que leve a pessoa a algum prazer, né? Nem que seja a minha companhia. Não, vou com a Vânia na academia, porque eu gosto da Vânia, então vou com a Vânia na academia. Né? Vou encontrar a Érica, né? Que é a professora lá da academia. Então, eu acho que a gente começa trazendo as pessoas, porque não adianta só a gente falar, tem bem-estar, você tem que fazer as pessoas experimentarem. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu tenho alguns pacientes que eram completamente sedentários. E eu falava assim, vamos fazer uma... Vou te passar um exercício de lição de casa. Aliás, eu adoro passar lição de casa para todo mundo, tá? Então tá, Vânia, vamos lá. Você tem esteira no seu prédio? Tenho. Então você vai descer na esteira e você vai caminhar 10 minutos. Aí a pessoa olha para mim, 10 minutos? Eu falei 10 minutos. Não é 11 nem 15. Mas, Vânia, eu vou descer para fazer 10 minutos? Sim, você vai descer para fazer 10 minutos. 3 vezes por semana. Na semana seguinte, a pessoa volta brava. Poxa, deu os 10 minutos. Eu falei, mas a Vânia falou só 10 minutos. Então, eu vou ficar só os 10 minutos. Tá? Eu falo assim, então, na próxima semana, você vai fazer 15. E aí, eu vou questionando e pedindo para a pessoa me falar o que ela está sentindo depois do exercício. Gente, 10 minutos, não é, Érica? Não é nada. Não é nada 10 minutos. Mas é o início de alguma coisa. E muitas vezes, eu tive pacientes que acabaram indo caminhar no parque todo final de semana e quando chega mais cedo do trabalho também vai caminhar no parque. Ou então pega uma bicicleta e vai andar de bicicleta. Isso ajuda muito a pessoa a ter percepção, né? Do esporte sobre ela, né? O autoconhecimento, como tu falava, né? Exato, então é o que eu falo. Muitas vezes eu, brincando, eu levo a pessoa a ter uma consciência melhor daquilo que é importante. Ela tem que fazer um movimento. E quantos pacientes meus estavam acima do peso ou tinham alguns problemas de saúde relacionados à obesidade e que hoje esses problemas diminuíram muito, porque começaram uma atividade física, até que chegaram um dia e foram fazer uma academia. Então, você tem que começar por alguma forma. Eu falo que comece pelo mais fácil. Se tem uma esteira no seu prédio, desce lá e faz 10 minutos. Já é alguma coisa. Aí no CrossFit a gente sabe que o pessoal vai chamando um e vira uma comunidade gigante, né, Érica? É verdade, uma seita, Eu ia dizer seita, mas prefiro ficar quieto. Mas já que a Cruz falou, eu concordo. Como é que faz aí, Érica? O que a gente pode fazer para ajudar essa galera? Eu tenho a premissa que a gente ajuda primeiro, somos crianças, né? Então eu considero como criança. Então a melhor forma de fazer esse convite que a Vânia falou é eu sendo exemplo. Então, antes de mais nada, as pessoas ao meu redor ver que eu estou praticando algo, seja natação, corrida, uma pedalada, o CrossFit ou academia, quando eu for fazer esse convite, não vai parecer algo tão pesado. Porque eu vou fazer o convite com a maior alegria e vontade e ela vai ver os benefícios que eu estou tendo, não só fisicamente, fisiologicamente, mas o bem-estar, o humor ao longo desse tempo que eu faço. E talvez ela se sinta mais convidada a fazer o que eu esteja fazendo. Né? Então, o exemplo, antes de mais nada, ele arrasta. Então, eu busco fazer o que eu estou falando também para depois convidar as pessoas a aquilo que eu estou fazendo, independente de qual atividade. E importante a gente lembrar que qualquer atividade é melhor do que nenhuma. Então, chama a pessoa, primeiro pergunta, o que você gosta de fazer? Não gosto de fazer nada. Não, nada, você gosta de fazer alguma coisa, não é possível não gostar de fazer nada. Você gosta só de fazer uma caminhada, conversar enquanto caminha, e a gente vai descobrindo ao longo disso quais são as suas motivações, o que te motiva a fazer algo, né? Quais são os seus objetivos com relação à atividade física. Sempre tem alguma coisinha lá no fundo que, quando a gente vai buscando, a gente sabe o que, não, lá atrás eu gostava de fazer natação, mas alguma coisa perdeu sentido. Tá, então vamos fazer sentido novamente essa vontade de nadar.
é por isso, é o exemplo, eu deixo como a parte primordial para a gente convidar uma pessoa a fazer alguma atividade física, para qualquer sentido que seja essa atividade física da pessoa, e deixar com que ela apresente o lado dela de gostar de fazer algo, antes de mais nada, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três, tá? Por que vocês acham que o sedentarismo aumentou tanto no mundo? E assim, eu não procuro culpados no sentido, tipo assim, as pessoas estão usando mais redes sociais, ou porque elas têm mais... Porque assim, as redes sociais, elas estão aí, existem, eu não acho que elas são algo negativo. A forma como a gente utiliza elas, talvez possa ser equivocada, né? Elas são um meio de comunicação, como a gente tem a TV, como a gente tem o rádio, enfim. Né? Só que são mais rápidas. O Twitter, ou o X, é mais rápido do que o próprio rádio, né? Que seria a comunicação mais rápida que a gente tinha até o boom das redes sociais, né? O rádio ganha da TV em termos de velocidade, né? De informação e tudo mais. O X, ou o Twitter, ele consegue ser mais rápido ainda do que o rádio, né? Mas o que vocês entendem, percebem assim dentro da profissão de vocês, e aí sem entrar em questão de estudos e tudo mais, nem essa ideia assim. Por que vocês percebem que a percepção de vocês sobre o aumento do sedentarismo? Vânia. Eu vejo que... desculpa, Vânia. Não, vai lá, Érica. Não, pode falar, Érica, pode falar. Não, eu vejo que depois da pandemia, a gente teve a consciência de precisar se movimentar, não só pelos benefícios fisiológicos, mas mentais também. Só que, ao mesmo tempo, em contrapartida, veio o que o Diego acabou de falar das redes sociais e do imediatismo. Tudo a gente já tem na palma da mão. Eu preciso me alimentar, é só eu abrir o meu celular e eu posso esperar sentado que a comida venha até mim. É só pegar o controle da TV, eu vou ligar ali e tá tudo acontecendo. O home office, que era, no caso, para beneficiar naquela época lá, veio com o intuito de agora é só eu levantar da cama, ir para minha sala, vestir uma roupa e eu estou ali já trabalhando. Ao mesmo tempo que esse processo do sedentarismo foi benéfico não, o sedentarismo não é benéfico, mas na época da pandemia apareceu mais em evidência. Hoje a gente tem esse processo do imediatismo, né, de estar tudo muito próximo, tudo muito rápido, e a gente fica cada vez mais na pressão também. Eu vejo que é multifatorial essa parte do sedentarismo, é a pressão no trabalho. Eu chego estressado em casa, eu não quero saber de nada, eu só quero descansar, comer e descansar. É a pressão dentro de casa com os filhos, a mãe, né, lidando com a situação com os filhos, não quero mais saber de nada, eu só quero descansar. Então, o entender que a parte da Vânia, que é muito mais comportamental, também impede, talvez, nós, profissionais da educação física, lidar, talvez, melhor ou estar mais preparado com isso. Que a gente, muitas vezes, pode lidar com preconceito. Não, é preguiça. Não, você tem que ter prioridade. Não, cara, não é sempre isso também, né? A gente entender o que acontece do lado de lá. Entender o que acontece com a pessoa. Né? O ser humano ali, lidando com pressões que a gente, às vezes, nem tem ideia da proporção que tá acontecendo. A empatia. Né? A Érica falou, é importante isso que ela está falando, as pressões que todos nós temos em todos os sentidos da nossa vida. É profissional, é pessoal, é familiar. Gente, nós temos milhões de pressões o tempo todo na nossa cabeça, né? A pandemia foi muito interessante na época da pandemia, né? Se é que eu posso dizer que foi interessante, né? Porque nós sofremos com isso, né? Mas as pessoas começaram a ter uma necessidade muito grande de fazer exercício físico. E eu me lembro que eu cheguei a perguntar para algumas, mas você não queria fazer nada, e agora que você está preso em casa, você quer fazer? Então, olha que interessante, né? Quando a gente foi, digamos, proibido, né, de viver esse lado, nós passamos a ter uma necessidade, né, de sair de casa, de caminhar, de ir para a academia. Tanto é que depois que acabou a pandemia, eu vi isso, eu não tenho dados concretos, mas eu imagino que muita gente que nunca entrou numa academia passou a ir para uma academia. Né? Eu não sei se a Érica percebeu isso, enfim, ou se vocês dois perceberam. Eu percebi muito isso aqui, né?
e as pessoas com essa necessidade de fazer o exercício, né? E a gente precisa, de fato, as pessoas precisam se conscientizar. O Diego perguntou o que levou, né, a isso. Eu acho que são as facilidades, como a Érica colocou. Então, eu pego o celular, eu peço minha comida, eu fico aqui sentada, a minha secretária atrás, eu coloco aqui, como aqui, né? Eu não preciso sair para comer, né? Eu falo, não, gente, saia para comer, vai ver gente, vai escolher o seu prato lá, vai comer a sua salada, ou sei lá eu, o que for, né? E outra coisa, às vezes eu dou risada, E porque também me lembra um pouco de ansiedade, né? Sim, sim. Eu sou da época que, para você abrir o vidro do carro, você tinha uma manivela, né? Para eu ligar a TV, eu saía do sofá e eu atravessava a sala para apertar um botão. Gente, eu sou da época do seletor de canais, né? Então você virava assim, né? Possivelmente a Érica não sabe o que é isso, né? Então eu virava o botãozinho. E hoje, né? Eu estava até rindo, minha secretária me ajudando aqui a arrumar a sala, né? Para a gente ficar num clima gostoso. E eu pensei assim, nossa, se eu tivesse o controle remoto das persianas era mais fácil. Depois eu falei, não, a gente tem que fazer um exercício de abaixar a persiana, de levantar. E hoje em dia, gente, tudo está muito fácil, né? Então, nós temos que incentivar as pessoas a buscar o exercício como um benefício, como saúde, vai buscar sua saúde, né? Eu quero só amarrar uma coisa que a Érica falou do modelo, né? Quando eu comecei a treinar mais forte, eu comecei a postar meus treinos nos meus stories, né? Acho que o Diego vê de vez em quando, enfim. E eu recebi muitas mensagens de ex-pacientes dizendo: eu voltei a treinar porque eu vi os seus treinos. Vocês não imaginam a alegria que isso me deu. E são pessoas que eu nem tenho mais contato semanalmente, como são os pacientes que eu atendo, né? Mas foram meus pacientes lá atrás, eles falaram, eu voltei a treinar por tua causa, né? Eu achei o máximo, eu falei, gente, que delícia ouvir isso, a gente poder inspirar as pessoas, né? E eu acho que os educadores físicos, a minha filha, a Érica, é educadora física e médica, né? Então eu tenho um respeito profundo pelo profissional de educação física, porque nos ajuda de fato a criar o movimento correto, a ter uma disciplina. Gente, sem disciplina a gente não faz nada na vida. Então, nós precisamos da disciplina e os educadores físicos nos ajudam nisso, nos ajudam a perceber qual que é o músculo que está trabalhando. As pessoas falam, Vânia, tanto faz o músculo. Eu falo, não, senhor, preste atenção para você ver aonde está mexendo. É mais prazeroso. Então, vamos trazer, né, essa luta contra o sedentarismo através do prazer, através do encontro com as pessoas. Você vai na academia, não tem só você, tem um monte de gente. Você vai no CrossFit, é o que vocês dois estavam falando. Gente, tem uma galera ali. Vocês fazem parte de um grupo ou de alguns grupos. Gente, isso alimenta o nosso emocional, alimenta o nosso cognitivo, não só o físico. Sim. Não, eu fecho essa resposta trazendo, concordando, obviamente, e trazendo o ponto da questão do estilo de vida. E aí a gente tem aqui uma diferença de realidade, por exemplo, da onde eu vivo aqui na Europa para o Brasil, que é brutal, assim, é gigante. Existe uma diferença absurda do estilo de vida em detalhes. A gente pega o Brasil, tu iniciou falando que é um dos países mais sedentários aí da América Latina, porque pelo estilo de vida. A gente, cara, aqui tem eu moro num pueblo de 40 mil pessoas e a gente vê as crianças jogando bola, tem atletismo, tem vôlei, tem rugby, tem futebol, tem vôlei, tem tudo que tem basquete, tem hóquei sobre patins e tudo isso eu tô falando, não tô inventando esportes, porque realmente tem uma zona esportiva onde as crianças vão lá e fazem. E por que elas fazem? Muito pelo que a Érica falou, pelo exemplo. A gente vê os pais mais ativos, os pais
tem o carro, tem a modernidade que se tem, então a gente não pode dizer, mas é a modernidade. Não, aqui também se tem modernidade, mas daí as pessoas pegam mais trem, usam mais transporte público, caminham mais, pedalam mais, vou correr aqui final de semana, tem muita gente andando de bike, então o estilo de vida dos pais refletem também no exemplo para os filhos, né? Então essa questão do exemplo que a Érica trouxe para mim é o fundamental. A questão, as pessoas querem que os outros sejam ativos, mas aí olham para o lado ou olham para ti, tu também não faz nada, ou faz e tá de mau humor, se é para fazer e ficar assim, eu não quero também, né? Então ou que nem a Vânia falou, fica chato do exercício, aquela coisa, não, tu tem que... Cara, não, só um pouquinho, cara quer criar uma barreira, não quero fazer isso. Então, o exemplo dos pais que fazem, são ativos, o estilo de vida que é diferente, as prioridades são diferentes, a forma de levar a vida como valor é diferente, então... a gente precisa mudar muito em atitude, em poder público, que é absurdo a diferença do poder público aqui para incentivo do esporte. Eu fico, meu Deus do céu, cara, o que tem de incentivo ao esporte aqui é algo surreal. Num pueblo de 40 mil pessoas, obviamente, vai olhar em toda a Catalunha, os caras têm o trail, o melhor do mundo. Vai olhar agora o Mundial do Basquete, tá, os caras lá, Alemanha. Cara, o esporte é um outro... A política pública do esporte é completamente diferente. E aí, infelizmente, isso reflete no país inteiro, que pega um país gigante como é o Brasil, com todo o potencial que poderia ter em todos os esportes do mundo, em qualquer coisa poderia ser top. Não é. Por quê? Porque só pensa em futebol, só investe em futebol, e mesmo assim nem no futebol mais consegue ganhar nada. Porque, cara, falta muita consciência pública e, obviamente, pessoal. A gente não pode ficar jogando só no poder público. Não dá para esperar do poder público que faça algo para a gente mudar a nossa vida, né? Não, o estilo de vida é completamente diferente. Exatamente. É verdade, é isso mesmo. Eu quero agradecer muito a Érica e a Vânia por estarem aqui conosco, por participar dessa primeira parte aí sobre a série sobre saúde. Assim, o papo foi muito bom, a gente vê passar e é tudo muito rápido e grande, que tem muita coisa para ser falada ainda, né? Mas obrigado aí pela presença de vocês conosco aqui e trocar essa ideia. Eu agradeço também mais uma vez de estar aqui com vocês. Foi um prazer estar com a Érica também aqui. E com vocês nem se fala, né? Vocês já são aqui, já moram aqui dentro, né? Mas obrigada mais uma vez, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Érica. Eu que agradeço pelo convite, primeiramente pelo Diego, assim, por participar e falar de um assunto tão importante, que é o sedentarismo. Prazer imenso conhecer vocês, assim, com essa bagagem de assuntos tão amplos que tem de cada vez compartilhar, agregar mais aí para as pessoas. Agradeço, obrigada mesmo. Espero que mais para frente a gente volta a conversar sobre outros assuntos na área da saúde. O que puder agregar aí para as pessoas, pode contar comigo aí nessa jornada. Muito bom, obrigado mesmo. A Vânia, a gente sabe que vai voltar, né? A Érica, eu sei que eu vou encontrar ela daqui a pouco. Não, tá tudo bem, né? Fechou, né, Vinão? Muito bom aí o papo. Demos um pontapé inicial muito bem realizado com esse papo bom aí, né? É isso. E sigam conosco aí nessa jornada. Temos aí mais 3 episódios para falar sobre saúde. Vânia e Érica certamente voltarão na temporada aí para trazer outros temas, outros assuntos. Já estão convidadas. E você que está até aqui conosco até agora e no final, e se não deixou ainda o seu joinha, deixe de ser um fanfarrão e aperte esse botão. E eu até rimei, velho, dá uma música isso aí. E fica como tema de casa mudar a vida de alguém que talvez não esteja praticando uma atividade física, um esporte aí, já é para se empolgar, né? E se você está na zoninha de conforto, que nem é tão confortável assim, tá na hora de dar o primeiro passo, meu amigo. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio da série Saúde aqui no Pod Action. Valeu. Tchau, tchau.